E aí, gente, Renan, isso aqui. No episódio de hoje, eu vou mostrar algumas ferramentas de fundamental análise. Então, nos últimos dois, a gente viu sobre technical análise em alguns sentidos, né? Então, de análise gráfica. Agora o foco é mais em questões com relação a dados financeiros da empresa com relação a ações, né? Vão ser quatro ferramentas. A primeira vai ser o Stock Investor IQ. Eu creio que deve ter versões pagas para eles, mas as ferramentas que eu tô mostrando aqui tem versões de graça também. E, obviamente, você pode procurar outras também. Então, é só um exemplo. Por que essa daqui é interessante? Eles usam uma plataforma com Power BI, que é uma ferramenta para gráficos, né? Que dá vários dados interessantes rapidamente, né? Aqui a gente tem o da Apple, dá pra pegar outros. E a gente tá pegando de 2015 para 2025, nos últimos 10 anos, mais ou menos. 9 anos, tecnicamente, né? E eu acho que até vou ter por 2014 pra ficar certinho 10 anos. A gente tá no começo ainda do ano, 2014. E como por outras sessões aqui, vamos começar com a Apple. Obviamente, eu só tô mostrando a ferramenta, não necessariamente eu tô falando que alguém deve investir nessa empresa aqui, né? Eu tô mostrando a ferramenta. Bom, aqui na esquerda tem o preço, o range do preço, que é com relação ao Ask Bid, a exchange que ela tá, e market cap, o valor da empresa em si e a cidade e tal. Aqui tem uma descrição da empresa, mas a Apple, assim, tem vários serviços. Tá falando aqui, por exemplo, da Apple Plus, Apple TV, no caso, né? Tem esses produtos que são relógios e coisas do tipo, não é só o iPhone. Então, obviamente, isso daqui é uma base em relação à parte financeira de uma forma gráfica, né? Então, obviamente, você tem que ver o Financial Report da Apple. Não vai focar por enquanto aqui. Mas também você tem que ter formas de pegar as coisas rapidamente. E ficar lendo o reporte financeiro de todas as empresas possíveis para ver uma que parece interessante é muito demorado, né? Então isso aqui é para você ter informação rápida, não necessariamente isso daqui tá atualizado. Com relação a reportes mais recentes, tipo de um mês atrás, coisa do tipo. Aqui a gente tem o faturamento ao longo do tempo, em trilhões, né? 0,18 trilhões em 2014 e foi subindo até agora 0,39. Creio que 390 bilhões. Enfim. O lucro em trilhões ao longo do tempo, de 0,04 até 0,11 em 2024. Aqui no caso também tem o índice de lucro, na verdade, tem a ver não com o lucro bruto, mas o lucro líquido, né? Depois de impostos e coisas do tipo. Depreciação, talvez amortização também. O free cash flow, a gente viu a equação anteriormente. Eu não sei se em português é fluxo de caixa, mas o que deve ser isso? Mas o free cash flow tem uma equação específica que a gente viu anteriormente com relação a isso. Dá pra ver que é um pouquinho maior que o, o lucro líquido. O faturamento líquido, quer dizer, né? Faturamento líquido. Eu confundo income aqui com lucro. Com relação ao balanço total de assets deles, foi de 0,23 trilhões até 0,36 trilhões. Com relação a equity, shareholders, eu acho que na verdade é o equity da empresa nas ações, né? Porque as empresas elas podem recomprar ações também. A Apple, obviamente, tem ações da empresa, do board of directors deles. Não é só acionistas, né? A não ser que a empresa, por exemplo, Twitter, ou alguém de fora comprou o Twitter. Então ele ficou o maior shareholder, né? O maior acionista do Twitter. No caso, Elon Musk. E no caso, o de equity foi descer um pouco, de 0,12 trilhões para 0,06. A gente não tá analisando os preços das ações aqui, no caso. A gente não tá analisando, por exemplo, se teve stock split, coisa do tipo. O total de passivo, que tá abaixo
de ativos, que é óbvio que é bom, né? Os ativos, no geral, tem que ter essa distância. Que bem encurtou aqui mais ou menos 2020. Não sei se na época da Covid a Apple sofreu alguma coisa. Acho que não, essas empresas de tecnologia não sofreram tanto. Depende delas, né? O market cap, que também a gente viu com a ação anteriormente. É a capitalização de mercado, né? Com relação às ações. Vem crescendo ao longo dos anos, desde 2016, 2017, a 3,5 trilhões em 2024, né? Então, em 2014, foi de 0,7 trilhões para 3,5 trilhões com relação à com relação à capitalização de mercado, né? Então é o que a gente chama de hot stock, né? Uma ação que é bem assim conhecida, né? Aqui a gente tem a margem de lucro bruto, que é o gross profit. A margem de lucro operativo, deixa eu dar um zoom. Acho que saiu quando eu dou zoom, ele sai. Tem que tirar o zoom. Acho que até saiu, na verdade. Acho que agora voltou. Então, tem muitos outros dados também que mostram. Opa, eu acho que realmente não vou conseguir dar zoom. Então vamos pra deixar como está. Ó, aqui ficou melhor até. Se eu soubesse fazer isso antes, né? Eu teria feito isso antes. Então, aqui a gente tem também o lucro líquido, né? Net profit margin, a margem no caso, né? A margem de lucro, a margem de lucro de operações, retorno do capital investido de 26,4%, retorno do capital empregado 30%, a, a razão entre conversão de dinheiro, o débito para equity da empresa é uma fração também. Outra fração é com relação aos juros. O yield de free cash flow, do fluxo de caixa, 2,3%. O yield de dividendos, 0,7%, que é relativamente bom. Uma coisa interessante, não é porque uma empresa paga dividendos que ela é melhor que as outras, tá? Uma coisa importante, não é porque ela paga maiores dividendos que ela tem um valor de mercado maior. É algo que é não ser notado, né? O P2E, né, que é o preço por ganhos, price to earnings, é 4,3. E crescimento em 5 anos com relação ao PEG, 1,9. Das coisas que são importantes aqui, eu queria que talvez o free cash flow seja importante. É uma empresa de tecnologia. A gente viu que a visão de Buffett com relação a cash flow para certas empresas com relação à indústria. A Apple, na verdade eu estou na Microsoft, né? Vamos pra Apple. Eu tô falando da Apple. Mas agora mudou tudo, né? Porque eu falei da Microsoft. Mas enfim, deu pra entender, né? Agora a gente vai ter que. No caso da Apple, as operações dela é na China, né? Com relação à produção. Já há muito tempo já. Teve vários problemas com isso também. Questões aqui que saindo notícias e tal. Mas o ponto é que ela também foi associada. Eu vi um documentário que eu postei no Instagram recentemente, da França. A evasão de impostos e coisas do tipo. Toda empresa faz isso, né? Mas a questão é que esses dados são interessantes. Eu creio que o free cash flow talvez seja útil. É um dado importante nesse contexto. O return on equity também é importante nesse contexto. Retorno de capital investido também. Coisas do tipo. E vamos ver para outros dados aqui. A gente tem um crescimento de faturamento ao longo dos anos. De 10 anos, 5 anos nos últimos anos. Em earnings per share, ganho por ação. Que é importante. Dividendos, equity. O equity de ações por ano foi negativo. Provavelmente porque acho que talvez a Apple deve ter se desassociado de parte das suas ações. A margem de lucro bruto antes de impostos
cresceu alguns pontos, né, de 41% a 46% ao longo dos anos, de custo de operação, né, de lucro de operação, aumentou para 32%. Tudo isso aqui significa que eles têm tentado reduzir custos cada vez mais, né. Então, o CAPEX pelas vendas, conversão de dinheiro, coisa do tipo, free cash flow, a margem de caixa de fluxo de caixa, a margem de lucro líquido, enfim. Outras margens aqui da mesma forma. Aqui, por exemplo, quando o gasto em pesquisa, a porcentagem com relação ao gasto em pesquisa e desenvolvimento pelo faturamento. E pesquisa e desenvolvimento é importante, porque, por exemplo, se a Apple parasse em 2008, parasse de investir em pesquisa, ela não teria as melhores câmeras, é o que a visão da maioria das pessoas. Ela não seria uma empresa que tem aquele design que as pessoas gostam com relação a MacBooks, não é só o iPhone, né? Tem os MacBooks, tem os diversos tipos de computadores Apple que são muito bons. Então, somente em computadores, cara, quem tem mais capital sempre compra Apple, cara. Em universidade, coisa do tipo, sempre mais, é mais por talvez uso que gosta, né? E também por status também, né? Apple não é aquela empresa que fala, ela fabrica os melhores celulares, assim. Não necessariamente custo-benefício, né? Mas a gente tem que ver que realmente ela é boa em pesquisa e desenvolvimento com relação a software, com relação a diversos tipos, né? Então é uma empresa que não tem a ver somente com hardware, né? Mas também com softwares, aplicativos e coisas do tipo. Ou aplicativos de música, no caso agora de streaming. Embora eles destruíram a série do Asimov, que é o Foundation. Eu li praticamente todos os livros do Foundation e basicamente a série da Apple no lixo. Enfim. Mas no que a gente tá olhando aqui. Aqui é depreciação e amortização, a gente viu como calcula anteriormente. Com relação aos ativos que vão diminuindo de valor ao longo do tempo. Quando em questão industrial eles fabricam ainda mais na China. Então não é tão interessante você ver dessa forma, mas tem questões com relação à empresa que tem, obviamente, cálculo aí de depreciação. Dá pra ver aí que foi diminuindo ao longo do tempo, não muito. Entre outros dados aqui, não necessariamente são úteis todos. O foco é return on equity, normalmente. Crescimento de fluxo de caixa, de faturamento líquido, ao longo do tempo, mas dá pra ver que em questão de crescimento, não. Em 2021 cresceu bastante, mas não dos anos posteriores, né? Retorno do capital. Que tá falando de Joel Greenblatt, que é um cara que escreveu um livro que tá nas nossas referências. Que deve ser alguma mensuração com relação a ele. O retorno do capital investido. Aqui no caso empregado. Enfim, o crescimento de equity de acionistas, né? Já vi que teve um crescimento em 2023, mas no geral negativo. A empresa provavelmente comprou ações de si mesma nessa época, né? Penso eu. Aqui, price per earnings, a gente viu que na visão de Buffett isso daqui não é tão importante quanto as pessoas acham, né? Em outros livros falam. Preço pelas vendas, price per book, value. A gente também viu como calcula. Yield de dividendos foi diminuindo ao longo do tempo, né? Que não necessariamente é ruim. Como eu disse anteriormente, empresas que pagam dividendos não necessariamente é uma coisa melhor do que outras que não pagam. Bom, mas aí o retorno que você deseja em vender as ações um dia, né? Enfim, o yield de fluxo de caixa, enfim. Nem tudo aqui é importante, como a gente viu anteriormente, né? Mas talvez para algumas pessoas, os dividendos eles normalmente são pagos acho que é por trimestre. Não sei como é a tradução da palavra quarterly. Com ruim que às vezes eu esqueço. Eu lembro do termo em inglês, eu sei o que significa, mas eu não lembro em português. Quarterly é quase a cada 4 meses, que eu saiba. Então, eu não sei como falar isso em português. Tem umas datas de pagamento de dividendos contínuos. E aqui a porcentagem com relação ao que você investiu. Então você investiu
10 mil, você pega 2% de 10 mil com relação às ações, em relação do preço também das ações. E aqui no caso se é aplicável, né? Então tem outras questões aí. O débito com relação à liquidez. Tem o débito com relação aos ativos da empresa. E o débito com relação à equity, que cresceu ao longo do tempo. São questões com relação às ações em si. E tem outras empresas aqui, como a Meta, por exemplo. Vamos ver a Meta, que eu acho interessante. Ela tem tido algumas mudanças recentemente com relação à política dela com... Até muitas notícias tá tendo sobre isso, até o Brasil tá tretando com a Meta por causa disso, com relação a um sistema parecido com o do Twitter, do X, né, que o Elon Musk implementou com relação a checagem de fatos, né. O preço atual 597, também na Nasdaq. Aqui tem questões com relação à margem, free cash flow. A Meta, ela é muito mais complexa, na minha opinião. Ela investe bastante pesquisa. Tem por exemplo, tem essa... Vamos ver se não vai coisa. Meta Research Papers. Eu gosto muito da Meta porque ela publica muitos artigos de inteligência artificial gratuitamente, né? Então tem muitas publicações aqui e eu não acompanho tanto mais quanto antes, né? Antigamente eu lia mais artigos randômicos, agora eu meio que leio mais em relação a coisas que eu vou escrever. Não leio mais tanta coisa randômica, né? Às vezes, antigamente eu tipo, vinha num site como esse e ficava lendo artigo randômico, né? Mas esses artigos aqui são, tipo, nível super alto, né? A pesquisa privada em inteligência artificial é superior infinitamente. Acho que nem tem como comparar mais, né? Pesquisa a privada nesse setor assim, de tecnologia tá sempre maior. Embora eu veja muita pesquisa tendo investimento estatal na China, na Coreia do Sul, principalmente. Mais do que outros países. Então, por exemplo, você pode vir aqui nesse paper aqui sobre processamento de linguagem natural. Tem como você baixar ele. Como ler online ou baixar. Depende do paper, né? Então, no caso aqui, ó. Um paper nesse tema. Eu não li. Obviamente, não vou falar sobre ele agora. E, cara, interessante pra caramba. Então, você tem uma força em pesquisa na Meta. Facebook, pra mim, sempre vai ser Facebook. É muito interessante, né? Na minha opinião, é uma empresa... Ela investe muito em inteligência artificial. Ela é uma das principais. Tem vários temas que ela é uma das melhores nesse tema. De IA, do que pareça. Aqui são questões. Aqui eu acho que tem que ver também, né? O quanto ela foi lucrativa ao longo dos anos em bilhões. Aqui, ó, de 2014 para 3 bilhões. Para 39 bilhões atualmente, né? Uma certa queda de 22. Por causa de vários problemas que tiveram, né? A queda das ações, coisa do tipo, provavelmente deve ter a ver. Então tem uma razão ali. O Facebook teve um problema há uns anos atrás. Outros dados que a gente não vai ficar vendo um por um aqui. Eu recomendo que você entre no site e veja por si mesmo, né? E aqui tem questões importantes, como o crescimento de faturamento ao longo dos anos. Dá pra ver que, obviamente, o crescimento foi maior nos últimos 10 anos. Que agora, porque a Meta, ela também tem uma coisa importante, que ela adquire outras empresas, né? Como Instagram, WhatsApp. Isso é muito importante, porque uma empresa que adquire outras, ela tem um crescimento de ativos maior, de subsidiárias, coisa do tipo. A Google faz a mesma coisa, a Apple nem tanto. Do ponto de vista de impacto, né? Enfim. As margens de faturamento, você tem aqui faturamento bruto, operativo, líquido. É a mesma coisa. Eu não vou ficar lendo cada um por um. Não é tão útil ficar fazendo isso. Price per book ratio, price per earnings ratio. Lembrando que a gente já viu como calcula tudo isso daí. Free cash flow também a gente já viu como calcula. Enfim. Muito interessante. Outra, pra terminar essa parte. A Berkshire Hathaway do próprio
Warren Buffett, né? Então tem a profitabilidade deles ao longo do tempo, o free cash flow é menor com relação à profitabilidade, 15 trilhões, faturamento, no caso é lucro, né? Lucro líquido. O total de ativos e passivos, né? Dá pra ver que tem um gap bem grande aqui. E o total de equity também. Uma linha bem interessante. Market cap cresceu bastante ao longo dos anos. Tem outros dados ali. Enfim. Você pode ver por si mesmo diversas das empresas que tem aqui. Visa. Eu não sei se tem todas que eu desejaria ver, né? Chevron. Enfim. Essa ferramenta, ela é naturalmente de fundamento análise. Então, a gente não tá nem entendendo o preço ao longo do tempo da empresa. É só os dados financeiros. Por isso que essa ferramenta, eu vou colocar aqui, porque eu vou deixar na descrição também. É muito boa do Stock Investor IQ. Eu não sei se tem coisas também com relação a pagas. Mas essa coisa que eu mostrei é só clicar aqui em Stock Analysis e ir pra baixo. Tem esse dashboard aqui. Bom, o próximo é o Macro Trends, que também tem coisas interessantes. Aquele que eu mostrei, na minha opinião, é melhor. Ele te mostra dados mais importantes rapidamente. Aqui você tem as principais ações dos Estados Unidos por indústria, então no mercado farmacêutico, petróleo, semicondutores, por setores, como de consumo, varejo da vida, aqui no caso retail e wholesale, na medicina, na transportação. Então você pode, por exemplo, eu curto o mercado de petróleo. Então você vem aqui e você vai ver questões com relação a isso. Então deixa eu ver aqui. Tem que clicar de novo e aí vai vir as empresas, né? As exploração e produção de petróleo nos Estados Unidos. Não é a melhor opção, tem outros países melhores, né, com relação a isso. Por exemplo, vamos supor que eu vou nessa daqui, ó, Cord Energy. Aí vai ter os dados com relação a ela, né? Preço histórico, coisas do tipo. No caso aqui é mais um negócio pra... tipo, como se fosse um filtro. Na área química, aí depende do tema que você curte. Aí tem diversos temas com relação à área química. Eu vou ir na Alemanha, uma empresa específica que eu não conheço. Obviamente tem que ver os financial reports, notícias da empresa, entre outras coisas, né? Enfim, esse daqui eu acho que não deu certo não. Então, essa ferramenta Stock Screener também é interessante porque você consegue ver, filtrar por tema e adicionar indicadores, né? Vou colocar em fundamento análise aqui. Você consegue controlar o quanto de margem que ele tem de operações líquida. Então eu posso pôr de 20%, um máximo de 40%. Então só quero quem tem margem líquida. Assim, tem mercados que não vão ter uma margem líquida de 20%, cara. É possível. Acho que 10 já é útil. E aí você vai ver empresas bastante de tecnologia aqui. Então você pode filtrar isso daí. Como eu disse, importa é o return on equity. A visão de Buffett, também cash flow e coisas do tipo. Nem todas essas informações aqui são relevantes. São úteis, mas não são tão relevantes assim. Então, Quant Ratio. Eu vou de 0.5 para 3. E assim sucessivamente. Eu vou pôr nenhum. Deixar ali com o net margin dessa forma ali. Eu posso adicionar coisas como dividendos. Não é tão importante, como eu disse anteriormente. Só que eu vou tirar esse Quant Ratio. Ok. Dá pra ver, por exemplo, que a Tesla não paga dividendos. Já é uma coisa que tem que saber. Aqui 192%. Será que tá certo isso aqui? Aqui é o ratio, né? Payout ratio. 61%, 68%. Performance.
Então, por performance, yield de mudança, performance no longo prazo, income ratios, vou pôr no min aqui. Descrição de cada setor, pode ver. Pode ir para a direita também aqui ver outras vezes. Mas o que tá por ordem alfabética, pelo que parece isso aqui. Acho que eu fiz merda, tem que ir tudo pra lá. É. E aqui a razão de débito. Então aqui já tem muita coisa. Aqui são informações importantes, né? Tem o price per book ratio da Apple, da Nvidia, do Alphabet, que é o Google, da Amazon. Tem o price per cash ratio, return on equity, que é o que a gente quer. O jogo da Apple é bem alto, da Nvidia é bem alto. Então, isso é uma análise que é importante. E eu creio que você pode filtrar por mercado também. Eu não sei se aqui eu posso filtrar por return on equity. Então eu só quero empresas que têm return on equity maior que 10 pra cima. Então só vai aparecer. Vou pôr 20, que é alto pra caramba. Mas eu quero empresas com um return on equity maior. Então dá pra ver que é maior. Não sei se aplicou, porque eu coloquei 20. Mas. Não, aplicou sim. Todos aqui tem mais que 20. E aí você já consegue ter um dado melhor, um dado importante. A visão de Buffett do livro que a gente citou anteriormente. Então, isso é importante. De repente, vamos supor que você queira. No caso da Nvidia tem um bom retorno ao equity. Você vai na Nvidia e aí você consegue ver os dados e tal. Então, é um filtro. Aqui tem dados históricos dos preços. Enfim. Então, esse tipo de coisa, obviamente, é muito importante. Deixa eu só voltar aqui. Stock Screener. Aqui também tem de faturamento e ganhos ao longo do ano. Pode também filtrar ali. Então tudo isso para mim é importante. Para quem se interessa por dividendos não é tão importante na minha opinião, mas tem também como ver isso daí. Você pode ir para a direita aqui também ver. E também filtrar os tipos de empresas, né? Então eu posso vir aqui também top dividendos. Então quais empresas têm maiores dividendos, né? Você vê também o retorno on equity. Como eu disse, na visão de Buffett, PB ratio, o price per book value e price per earnings não é tão importante. Foca no return on equity, no yield que ela deu ao longo do tempo, que é o quanto de retorno que deu ao longo do tempo. Depende do time, né? E a razão de pagamento, a indústria em si. Aí vamos supor que com os dados aqui você escolhe 10, e aí você depois vai analisar reportes financeiros. Então, de repente, vamos supor que eu gosto da Ford Motors. Eu vejo métricas com relação a ela. Aí depois, cara, eu gostei. Aí você vai Ford Motors Financial Report 2024, 23. E aí você vê o reporte. Não, 2024, eu tô confundindo com. Já é 2025, né? Então aqui é o Financial Report da Ford. Não tô recomendando, é claro. Tem as coisas recentes, então aquilo ali é pra você filtrar, não é pra você se basear ali somente. Aqui você tem o lucro, cash flows, só que é o recente, né? Eu creio que não tem como aquilo sempre tá mais atualizado que o reporte PDF. Então, aqui vai falar sobre questões ao longo dos últimos anos, coisas do tipo. Então, sempre tem que estar com noção do Financial Report, necessariamente. E depois, obviamente, só que filtrando o tipo de foco que você tem. Não tem como você, de repente, o seu foco é no setor de commodities. Aqui também tem algumas questões com relação a commodities. Ou no setor de energia. Também tem, por exemplo, o petróleo com relação ao mercado de equity, que tem relação. O petróleo tem uma relação com o dólar relativamente alta. Então é bem interessante terem essa ferramenta aqui. Tem também gás natural, o preço do óleo com relação, petróleo com relação ao gás natural, propano, enfim.
ponto é que tem várias outras ferramentas aqui. Taxas de juros, LIBOR, que é uma taxa de juros que a gente vai falar posteriormente, em vídeos posteriores. Que de 1 mês, de 3 meses, é uma taxa com relação a empréstimos também. Então, porque o foco desse site aqui é mais nesse Stock Screener. Esse é o foco, como eu disse, das formas que a gente viu. Então, a gente viu primeiro o Stock IQ Investor. A gente viu o Macro Trends. Eu vou tirar esse aqui. E agora a gente vai pro Financial Charts. Tá tudo no primeiro comentário fixado. Também é uma ferramenta que pode ser usada como screener, né? Então, tem aqui as principais ações. Que tem questões de dividendos. Quais são os tops, top ações com relação a dividendos? Lembra que eu disse que não é tão importante assim. A JP Morgan, com relação a... Ou também por performance. Com relação a pagamento ao longo dos anos, payout ratio, dividendo yield, né, que é o mais importante nessa questão, além do market cap que você tem que sempre estar olhando. Que da Oracle, por exemplo, que é uma empresa de software muito importante para o mercado de business, é B2B o business deles, na verdade. É de empresa para empresa, Johnson Johnson, e todas essas empresas aqui, Chevron, Coca-Cola, pagam dividendos aqui ao longo de 3 anos com essa porcentagem. Só que pensa que essa porcentagem, vezes o quanto você investiu a cada semestre. Então, alguém fala, vai viver de dividendos. Cara, tem que ter bastante dinheiro investido. Milhares de dólares aí pra você conseguir o suficiente pra ganhar. Porque não é todo mês, é a cada 4 meses. Então, pra ter um ganho mensal aí é bastante coisa. Só que todos esses dados aqui não são tão importantes, né? Dividendos não é tão importante. Aqui, e é o de mínimo de 5%, que já é alto. Então, Verizon, bem famosa, a T&T, Pfizer. Obviamente, por exemplo, eu conheço a Pfizer da vacina, mas é um mercado com relação ao setor farmacêutico, que é um setor inelástico, né? Então, setor que faz vacinas, remédios, cara, literalmente a pessoa tem que tomar, senão não dá ruim pra pessoa que tem a doença. Então, é inelástico, né? As pessoas têm que comprar o remédio e acabou. Por isso que é um mercado considerado mais seguro. Né? Depende da empresa, tem empresa que fale. Ah, mas a Pfizer pode falir? Não sei. Tem que ver. Obviamente, tem que fazer análise você mesmo pra saber isso daí. Setor de energia, setor aqui, no caso de petróleo. Banco da Nova Escócia. É um interessante pra gente ver o Financial Report, né? Só pra... Financial Report 2024. 236 páginas, né? Um pouco alto. Pra ver já algumas coisas aqui. Só de leve, né? Só pra gente... O foco também é ler os Financial Report, né? Líquido, né? Faturamento 7,9 bi de dólar. Return on Equity de 10,2%, porque é um dado importante. Ativos 1,4 trilhões. Lucro líquido ajustado. Acho que a depreciação. Acho que na verdade é questões regulatórias, né? 8,6 bilhões. Ajuste em equity 11,3 milhões. A mensagem para os shareholders, aquele padrão ali. Todas essas empresas provavelmente têm conhecimentos. É bem feito isso aqui. É da Escócia, né? Reino Unido. Earnings per share, return on equity, então crescimento de return on equity. Lembra que isso aqui é importante para um acionista. Earnings per share, alguns não necessariamente dizem que é útil, mas tem um crescimento também. Com relação a faturamento líquido que é atribuído a quem tem equity, né? E no Canadá, Estados Unidos, México, Caribe.
Enfim. Tem a divisão. Eu não vou ficar indo em cada um. Vamos só no que importa. Eu vou colocar aqui no Net Income. Então tem aqui alguns dados com relação aos balanços deles, né? Com relação a empréstimos imobiliários, empréstimos pessoais, cartões de crédito. Aí você vê aqui em bilhões, né? 353 milhões de empréstimos imobiliários. Aqui você pode ver porque a crise de 2008 aconteceu. Esse mercado é grande pra caramba. Dá pra ver que é o que mais tem dado lucro pra eles, se bem que a taxa aqui é de 4,6%. E teve um decrescimento de 2023, né? É quase a mesma coisa no fim, né? No caso, em questão de negócios e governo, 289, então o pagamento deles de empréstimos é associado a isso, né? Tem aqui os ativos, né? Com relação a depósitos entre Shadow Bank, né? Do sistema bancário, investimento em securities, enfim, diversos tipos de coisas. Total de passivo com relação a consumidores, depósitos e blá blá blá. Entre outras questões. É, questão de setor bancário internacional, né? No setor de varejo, no setor comercial, no setor canadense, parece que eles têm presença no Canadá, nos Estados Unidos e na Ásia e na Europa. Parece que o Canadá é o foco deles também. Salários, benefícios para empregados, que isso daqui é bom mostrar também. Enfim, depreciação e amortização, que é um dado muito importante. É muito interessante essa empresa aqui. O Banco da Nova Escócia. Questões com relação a questões bancárias. Bom que eles batem direto na tecla, né? Mostram os dados principais de uma forma bem na lata, né? Aqui tem coisas com relação a empréstimos imobiliários, né? Residenciais nas províncias do Atlântico, Quebec, Ontário, aqui no Canadá, né? Em ilhas, parece também. Total 71 bilhões. Enfim, que não parece que não foi. Esse Assured, eu acho que é sem seguro. 279 bilhões, parece. Seguro de aporte. É um problema. Essa diferença entre os dois aqui. Que tem seguro e não. Só que entendi aquilo ali é seguro, né? Posso errar nos termos aqui. Em termos ali que eu não sei o significado em português. Aqui, no geral, a distribuição de crédito deles com relação a empréstimos. Enfim, muito interessante. Banco aqui. E eu não sabia da existência dele. Acabei de ficar sabendo. Usando. De repente você nem vê, vai pelo yield, né? Porque, beleza, tem yield de 5%, ok, ao ano. Por ano? Pra janeiro de 2025, beleza. Então é só uma forma de filtro, né? Não, isso não tira a sua necessidade de ter que dar da mesma forma, de ter que ler os reportes financeiros, de ter que saber como a empresa funciona. Porque não é só ler o reporte financeiro, você tem que ver quais são as coisas que a empresa faz que vão fazer ela crescer. Com relação não só ao faturamento das coisas, mas com relação à exposição, porque a exposição é importante para a empresa ter investimentos, né? Uma empresa que tem exposição, tipo, a Tesla tem muita exposição na mídia. O dono tem muita exposição na mídia. É muito respeitado pelas pessoas, enfim. Isso tem relevância também. Então, uma empresa mais conhecida, ela tem probabilidade de ser mais investida do que uma empresa que ninguém conhece. Tá no IPO dela ali, mas ninguém conhece. Então, a diferença de um IPO de uma empresa desconhecida no mercado específico, uma SpaceX fazer o IPO da vida, né? Outros dados aqui, aqui que não foram bem evaluadas com market cap menor, provavelmente. Como a Chevron, BHP, Shell. Talvez estejam com um preço que talvez não reflete o business deles, talvez. Então, bem que elas não é 500 trilhões. Só que eu coloquei com yield de 5% a mais, eu ainda acho. Vamos pegar os
aristocratas dos dividendos, né? Eles explicam aqui porque esse nome, né? Então, aqui você vê o setor, que é real estate, que é imobiliário, financeiro, real estate de novo. O real estate é um setor muito forte, né? A maior parte do PIB mundial é feito com o mercado imobiliário, em seus vários setores, né? Então, materiais. E alguém que investe no setor imobiliário talvez invista em materiais com relação a esse setor, né? Então, assim como a pessoa que investe em varejo vai investir em varejos, coisas associadas a esse tema, né? Então, aqui o banco de OSC, 4,87 bi, dividendos de 11,85%. Tem que também ver quando eles pagam também, né? Tem essa questão. E eles não são pagos. Talvez tenha uma empresa que paga novamente. Que monthly payers. O maior dividendo de estoque mensal foi do Itaú Unibanco Holding, com market cap de 46 bilhões. Então, interessante, né? O que mais paga dividendos aqui é globalmente, pelo menos com esse stock screener, né? É o Itaú Unibanco. Interessante, bom pro Brasil. Eu vou ver folha do pagamento do Itaú, velho. Não gosto do aplicativo, mas o Unibanco Financial Report. Vamos ver se em inglês, né, por favor. Em alemão que não ia ser, né? Aqui é o Financial Statement do Itaú. Aqui já tem. Bom que já tem tudo aqui bonitinho no começo. Ativos, securities investidas, o próprio portfólio deles aqui, bilhões, 295 bilhões, creio eu. Depósitos interbanco. Eu tenho conta no Itaú, na verdade, né? No mercado de dinheiro. Não entendi o que money market aqui. Em securities, depositado no Banco Central do Brasil, 4 milhões, ou bilhões. Depósitos do Banco Central do Brasil, 145 bi. Operações de empréstimos a receber, com relação a impostos também ativos. Gastos pré-pagos, né? Pagaram anteriormente, eu usei o exemplo do aluguel, né? Que você paga antes. Algo que você paga mensalmente, mas você paga antes. Em meses, por exemplo. Em real estate, eu creio que Itaú tem várias subsidiárias ao redor da América Latina, né? E na Argentina, enfim. Então, bastante coisa aqui em real estate, né? Em ativos fixos, como prédios, coisas do tipo, né? E depreciação acumulada, 11 bi. Assets intangíveis, 27 bi. Amortização, 14 bi. É bom que tem tudo bonitinho aqui, bem separado. E com relação a passivo e equity de stockholders, que é os acionistas, que esse dado é muito importante. Com relação a demanda por depósitos, poupança, 154 bilhões. Próprio portfólio, fundos, questão de empréstimos. E aqui uma parte importante que é com relação a return on equity, é o capital, reservas de capital, o pagamento pelas reservas e outras coisas. Deu aqui 2 tri. Não sei se aqui é T ou bi. Sempre tem que. Ah, não, aqui em milhões de reais. Então aqui eu falei bi, na verdade é milhões, na verdade. Não é bi, não. É que sempre tem que ver em que notação que eles querem usar. No caso é bilhões. No caso, esse daqui é bilhões, 2 bilhões. Esses daqui são milhões. Enfim. Empréstimos. Enfim, outras coisas aí. A gente já viu. Não faz sentido ver de novo. Uma coisa sobre impostos. O ponto é que eles pagam dividendos mensalmente. Não sei se eles pagam cada 4 meses, mas mensalmente dá um maior yield maior, né? Então dá pra ver que 16%, não, 5%
nesse ano e 3%, ou 3,93% nos últimos 3 anos. O Bradesco também. Outras empresas aqui em outros países. Philips e Edison Co. Aspect Capital. É velha pessoa também. E do seu broker, né? Tem brokers que você não consegue investir em empresas de várias bolsas com tanta facilidade, né? Dependendo do broker que você investe, você vai ter dificuldade em converter seus valores aí, conseguir investir em diferentes empresas, né? Depende do tipo de aplicativo que você está usando. Mas sempre invista em empresas do exterior, se possível, mas quando tem uma empresa do Brasil que é boa, como o Itaú, pelo que parece, tá muito bom, é, é interessante. Então, pagadores por mês, pagando dividendos nesse mês, né? O caso foi a Taiwan Semiconductors, Walmart, JP Morgan e Chase, Oracle, aqui no caso de 1,4%, a JP Morgan de 2,05%. Então, PepsiCo, várias dessas empresas aqui são interessantes. Esse é o Nation Charts, né? Essa agora é a terceira ferramenta que eu quero, é a última. Lembrando que essas ferramentas são apenas de fundamental análise, né? O foco é analisar dados em relação a dados financeiros da empresa. Que não tem a ver com preço, necessariamente, na ação atualmente. Esse é o Stock Screener da Stock Analysis. Ela tem várias ferramentas, algumas são pagas, outras não. A gente já viu algumas empresas. Eu vou colocar em questões financeiras. Por exemplo, a Apple, 391 bi. Nvidia, 113 bi. Microsoft, 254 bi. O EPS deles, que é o Earnings Per Share. Lucro líquido. Faturamento líquido, no caso. E o líquido, o faturamento operacional. Cada empresa. Performance de cada uma recentemente, ao longo dos 6 meses, por exemplo. Vai ver que a Tesla cresceu muito nos últimos 6 meses. A Broadcom, Walmart, JP Morgan Chase. Walmart sempre se reinventa, tá? Eu lembro de um curso que eu fiz na Coursera na Universidade de Yale, que é com o Robert Schiller, né? É um excelente professor. Ele fala sobre como um investidor, eu acho que, não sei se era de uma universidade, né? Um grupo na universidade, que fazia investimentos pra universidade, pediu pra um cara ajuda a dar dicas de investimento. E ele, na época, né? O Walmart. Aí não sei quantos investiu lá, milhares de dólares, e teve um retorno enorme. Então, tem vários setores que tem retornos, por mais que seja varejo, né? Depende de qual você tá falando, né? Análises com relação ao preço da, como fala, das ações e valuação da empresa, né? Market cap da Apple, por exemplo, em 3,5 trilhões. Da Microsoft, da Alphabet, da Tesla, da Berkshire Hathaway, da Visa, Eli Lilly Company, o price to cash flow, então price dividido pelo cash flow. Cash flow é uma coisa importante, como a gente viu anteriormente como calcula. O price per book value, acho que é price per share, isso aqui. Price per share, enfim, price per earnings, coisas do tipo. O que importa é o return on equity, né? Ver se eu consigo pôr os indicadores que são importantes. Eu quero ver o volume e EBITDA, vamos pôr EBITDA aqui, se bem que EBITDA é os ganhos antes de impostos, depreciação, amortização, coisa do tipo. Vamos ver, tem, como falam? Return on equity. O return on equity e return on assets. Eu vou pôr return on capital. Então eu tenho como deixar assim.
Pronto. Então, da Apple, né? Return on Equity nos últimos 5 anos, 145%. Que é muito alto. Lembra que é um dos pontos mais importantes. Nvidia 41% e outros aqui tem valores bem altos, né? Da Apple é bem grande, né? Nos últimos 5 anos, da Apple não é tão grande quanto outros setores. E aqui o Return on Capital. Aqui na verdade é o Return on Assets. Perdão. Aqui é o Return on Equity. Aqui é o Return on Assets. Retorno em ativos. E aqui o retorno em capital. Só que o mais importante é o retorno em equity. E o de assets também é importante. De ativos, né? EBIT não é tão importante. Mas dá pra ver aqui que o ganho é... O EBIT da Microsoft da época é quase igual. Quase igual. Da Google quase também. Berkshire Hathaway aqui tem um EBIT da maior também. Porque quando a gente vê em questão de... Como fala? Lucro. Lucro líquido, faturamento líquido no caso. Por exemplo, a Apple deu 93 bi e a Google e a Microsoft deu quase a mesma coisa, né? A margem deles, não vi exatamente qual a diferença de margem deles, mas é bem parecida pelo que parece, né? Enfim, então, todas essas coisas são interessantes. E tem lista de exchanges, tem ferramentas de comparação, coisas do tipo. Top ações recentes. Tem a versão Pro, né? Todas essas ferramentas têm o Pro. Tem página de notícias, né? Por exemplo, da Goldman Sachs. Alguma coisa sobre eles, né? Enfim, é uma forma de você pegar informação rápido. Todas as ferramentas têm a versão gratuita e paga. Algumas delas são totalmente pagas. E todos esses tipos de coisas são interessantes, né? Todo tipo de conteúdo que você pode ter é interessante. Eu gostei desse artigo deles, por exemplo, com relação a dividendos. Eu acho que é o próximo. Você deveria ligar para dividendos. Eles dizem que não, né? É algo interessante que eles colocam ali. Tem os IPOs recentes. Empresas que estão lançando recentemente seu IPO. Obviamente você tem que estudar sobre elas primeiro, né? Entender como elas funcionam e coisa do tipo. Depois tem market cap aqui, consigo deixar indicadores no IPO, né? Deal size, first open price. Então dá pra ver aqui o preço do IPO, quanto preço que começa. A empresa normalmente começa com um IPO com poucas, um valor baixo, né? Mas você tem que estudar a empresa, você tem que ver, por exemplo, e nem sempre essas empresas têm os reportes bonitinhos, porque de repente são empresas recentes, né? Então você não tem os reportes financeiros dados o suficiente. É uma brasileira aqui. Dados suficientes sobre elas, né? Pra ver que o market cap delas é bem baixo, obviamente, no começo. Então, isso é interessante. Tem um calendário. Na Nasdaq, por exemplo, algumas empresas que estão tendo IPO. Pra ver o faturamento dela já 130 milhões. 424 milhões, mas tem que ver mais dados, né? Estatísticas com relação a IPOs. Pra ver que bastante IPOs em 2021. Então, bem interessante. E por mês, aqui em outubro teve mais. Notícias com relação a IPOs. Então você consegue ouvir a opinião das outras pessoas com relação a certas empresas. Depois ir no site da empresa ver como funciona. Por exemplo, vamos supor que uma empresa no setor alimentício. E os produtos não são tão bons quanto você esperaria. Então você acha que vai crescer? Depende. Então, tem que entender o mercado em si. Se a empresa ela tem uma possibilidade de ganho com relação ao futuro dela. É como se fosse a questão de fundamental análise, para a gente terminar, é como investir numa empresa em capital privado. É como se fosse um venture capital, né? Que você investe na empresa privada. Se você perder, se a empresa der merda, falir, você se ferra. Não é uma empresa pública. Então, que é o Cash Shark Tank, por exemplo, né? E a maioria perde dinheiro com investimento em capital privado também, porque é difícil. Então,
o acionista ele também tem que pensar como um cara de capital privado, né? Investimento em venture capital, né? Pesquisa de IPOs. Aqui já consegue ver alguns indicadores. Vou ver o que total de assets, total em dinheiro, total de débito, passivo. Também quero ver o lucro operacional. Eu vou colocar só a gross margin também e EBITDA. Então aqui tem algumas empresas. Dá pra ver o faturamento de algumas delas que estão em IPOs, né? Que estão recentes de repente, né? Aqui, ó. Dá pra ver o quanto elas ganham, o total de dinheiro que elas têm. Não tem os ativos. Mas algumas já tem a margem de lucro, né? 71%, cacete. É uma empresa de petróleo, né? Ok. 71% é meio alto, né? Uma empresa nesse setor. Aqui 9% já é normal, né? Que é essa de tecnologia. Enfim. Tem ETFs também. Então, com relação a fundos específicos em empresas, em commodities. A gente vai falar mais de GPFs posteriormente, né? Aqui você pode também pôr indicadores com relação a questões com relação a esse ETF, né? Eu vou pôr yield de dividendos. ETFs também pagam. Vamos ver o RSI, que a gente viu anteriormente. Não é tão importante. E eu vou também colocar volume médio. Então, tem ETFs com relação a ações de empresas. Então, vamos supor que tem um ETF que tenha 40 empresas. 100 empresas. Aí você tem que ver quais empresas estão dentro dele, né? E não é uma paridade total, né? Tem uma relação de depósito aí. Eu vou ver a gente vai ver posteriormente isso aí. É um fundo. É um fundo que tem assets nessas empresas. E aí você basicamente está investindo no mercado como um todo. Mas é um tipo de fundo específico. Então tem vários tipos de fundos ETFs. Tem aqui em questão de dividendos, questão de performance. Pode pôr outros indicadores aqui também. No geral, aqui o volume, o RSI, que é a força no geral deles. Yield de dividendos, como a gente viu anteriormente. Tem ferramenta de comparação. Os principais provedores de fundos, né? A BlackRock tem 40,51. Vanguard 86. State Street 50,58. Pode ver quais fundos eles têm, né? Por exemplo, na BlackRock tem os fundos deles aqui. Posso ver o da JP Morgan e Chase. Eu vi que tem um de ouro deles também. Aqui, eles, por exemplo, o ETF em títulos, que é mais seguro. Obviamente o yield é menor. Em diversos tipos de coisas aqui. Queria ver um sobre ouro, né? Mas basicamente você consegue ver ETFs de empresas que são sérias, né? ETF tem problema, tem ETF que fecha aí. Tem fundo que fecha aí, você se ferra. Então, tem que estudar direitinho o fundo, porque tem tantos aqui, você já pode ver que tem milhares de fundos. Eu vou ver cada um, né? Aqui da Vanguard, por exemplo, que é bem conhecido. Aqui, ó, do Tesouro Americano, provavelmente de curto prazo. Vamos supor que você quer ver sobre isso. Aí você vê aqui o, o, o quanto se deu ao longo do tempo, né? Dá pra ver que teve uma queda bem grande. Em relação ao STF aqui. Aí depende do que a pessoa quer, né? Se ela quer um ano, 6 meses. Enfim. Parece que esse daqui não tá tão bom, não. O ETF, no caso, é uma especulação também. Não é mais uma ação. No caso aqui, é uma, não é uma especulação, mas é com relação ao tesouro, né? Aqui também tem dados com relação a notícias, dividendos anteriores e dia de pagamento dos dividendos. É interessante. Saber os dias que os dividendos são pagos. E ter isso numa plataforma Excel, né? Ou num aplicativo. Um aplicativo. Que tá falando sobre as holdings. O que tem dentro desse ETF. Dividendos. Historicamente. Histórico. E o gráfico. Então,
de Vanguard de novo. Tem dividendos que são relacionados ao mercado como um todo, né? É, a empresas, mercado específico, no caso da SP500, no ETF com relação a ele. Normalmente, como o mercado tá crescendo, né? Dos índices, né? Ó, dá pra ver aqui os dados aqui, as principais componentes desse ETF. Só que o ETF não é a mesma coisa que o índice. Ele tem porções dessas empresas, né? Mas não é um índice. Aqui são os componentes, o que tá dentro desse ETF, né? Então, dá pra ver aqui, né? Diversas empresas da SP500. Dividendos pagos, histórico. Então, basicamente é isso. Sugiro que você... Só pra ver, você pode entrar nesses sites e ver como funciona. Tem vários outros aqui, tipos de ETFs aqui que se alguém pode analisar. ETF é que nem ação, cara. Você tem que estudar quem é o manager desse ETF, quem gerencia esse fundo tá aqui, como que funciona. Eles têm realmente, por exemplo, se é um fundo em ouro, em commodity. Eles têm realmente fisicamente a commodity lá, se você tem como verificar isso. Então tudo isso é importante, né? Muitos desses ETFs não vão funcionar no curto, médio ou longo prazo. Tem muitas opções, por isso você tem que ter dados. Até de repente buscar consultoria com relação a quais são os melhores, né? É isso. Até o próximo episódio.